Peça ao Senhor. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transforma este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Te amo, Então diga. te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Fale. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. E vamos cantar mais uma vez. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Agora com a devolução dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Todos estão convidados. As meninas estarão aqui à frente para recolher. E você pode vir de forma ordenada devolver o que pertence ao Senhor. Vamos cantar bênçãos que não têm fim.
Sim, eu temi e hoje eu posso ver. Foi muito além do eu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Então diga: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor tem bênçãos infinitas em nossas vidas e nós reconhecemos o teu amor, tua bondade e a tua misericórdia para conosco. Senhor, venha abençoar teu povo, a cada um que aqui está, que nós possamos estar com desejo sincero a cada dia de te louvar e também esteja abençoando a cada um que doou, que ofertou, que esses dízimos e ofertas que aqui foram recolhidos sirva para a tua obra, avanço da tua obra, que eu te peço por Jesus, amém. Antes de nós cantarmos boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos no primeiro dia de abertura nos nossos 10 dias de orações. Hoje, com a equipe jovem que está no comando dessa programação, estamos aguardando o pastor chegar. Enquanto isso, nós podemos, nesse momento, já preliminarmente fazemos as nossas orações. A critério de vocês, grupo de 4, de 3, vamos fazer um momento de oração enquanto a gente aguarda o prosseguimento da programação, tá bom? Fiquemos à vontade.
Estamos em semana de oração, vamos passar 10 dias em oração e nós queremos dizer que nós temos ali uma sala preparada, toda especial ali ao fundo, caso você queira se reunir aí com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo, ou ir também sozinho, você pode estar em oração na salinha de oração e também você pode trazer o seu pedido também aqui à urna, que estará aqui à frente todos os 10 dias. E no final, acredito que teremos uma oração aí poderosa por todos os pedidos. Então, que você também possa trazer o seu pedido aqui até a urna. Vamos trazer a palavra agora com o pastor Bruno. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, dando início a esse movimento de oração tão especial para a nossa igreja no Brasil, na América do Sul. E vocês acreditam que a oração faz a diferença, sim ou não? Eu creio no poder da oração. Eu acredito que você também crê. Eu queria convidar você nesse momento, já que a gente crê, para nós fecharmos os nossos olhos e iniciarmos esse momento na palavra do Senhor com uma oração. Feche os olhos aí como você está. Querido Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor nessa noite. Nós estamos iniciando, Pai, esse que é um momento espiritual que, na verdade, para nós deve ser um ponto de partida para desenvolver todo um ano na presença do Senhor, Pai. E nós queremos rogar que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, seja derramado sobre nós, para que a ministração da palavra que será apresentada neste momento possa trazer a palavra que o Senhor tem para essa igreja. E que essa palavra traga quebrantamento, traga arrependimento, traga restauração, traga direcionamento para que possamos caminhar mais perto do Senhor. Que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. Que o Senhor esteja conosco, iluminando nossa mente e o nosso coração para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E se Deus é por nós, deixa eu só fazer um teste aqui, deu certo. Povo de Deus, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre oração. Nós temos duas opções com os 10 dias de oração. Nós podemos usar a revista pela manhã e pela noite, mas como eu acredito que todos vocês estudaram a revista pela manhã, vocês dizem amém? Estudaram a revista pela manhã mesmo? Não estudaram não. Receberam agora, foi? É mesmo. Tenho duas opções. Eu posso pegar ela e estudar com vocês, ou deixar vocês estudarem ela no lar e trazer a mensagem que eu preparei. O que é que vocês preferem aí? Escolham. A mensagem? E aí no lar vocês começam em casa com a família. Combinado então? Que daria certo, que o tema está muito bom também, viu? Vai valer a pena vocês estudem mesmo, que a revista está muito boa, tá? Então eu vou começar para vocês falando sobre oração. É uma mensagem de fato introdutória para esses 10 dias de oração. E eu quero começar pensando algumas coisas com vocês sobre oração, tá? Primeiro, para a gente pensar o seguinte: a oração, ela pressupõe um Deus pessoal que ouve e responde. E é tão bom quando a gente está ansioso, aflito, e clama a Deus e recebe uma resposta dele. É maravilhoso saber que nós temos a quem recorrer. Então, o fato da gente buscar exercitar-se na oração já traz a ideia de que alguém nos ouve e vai nos responder. O segundo aspecto sobre a oração é que ela é parte integrante dos atos da vida cristã, que são indispensáveis para o quê, queridos? Diz ali, para a nossa salvação. Olhe, eu não estou dizendo a vocês que a oração é o que vai nos salvar. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus. Mas dificilmente alguém vai ser salvo se esse alguém não faz prática do quê? Da oração. Porque sem oração não tem relacionamento com quem? E sem Deus a gente não vai ser salvo. Certo? Então ela é essencial, é integrante a isso, tá? A grande importância da oração também é reconhecida no culto. Ela faz parte do processo do culto, que tem a ver com a experiência do templo, mas também tem a ver com a nossa experiência diária, a nossa vida de comunhão com o Senhor. Alguns outros autores vão falar e qualificá-la como o ato principal, a ação pela qual o ser humano se põe em comunhão com quem? Com Deus. Sem oração, a gente não consegue clamar por quem? Pelo Espírito. Sem o Espírito, nós não conseguimos compreender o quê?
A revelação. Então, ela está no processo. Não tem como ter vida espiritual, não tem como ter comunhão, não tem como ter relacionamento com Deus sem a oração. Esse recurso simples, conhecido. Talvez você diga, pastor, esse é um tema que a gente já conhece, mas tem coisa que a gente conhece e precisa relembrar na caminhada. É assim. A oração é a parte principal da religião, porque na oração saímos da pura especulação ou da teoria e entramos na prática. Ou seja, entramos em comunhão com Deus, que nos criou e que nos sustém. Falamos com Ele na prece e Ele fala conosco pela revelação onde? Nas Escrituras. Na oração você fala com Deus. Ele responde. Mas na palavra Ele está falando com quem? Ele está se revelando a você. Então Ele está mostrando os papéis disso aqui na oração. Através da oração, a religião se torna um relacionamento vivo, real e o que mais? E presente. Ela sai da experiência do formalismo, sai da experiência robótica e passa a ganhar de fato esse elemento espiritual na nossa jornada. Então, o propósito fundamental da oração é louvar a quem, queridos? É louvar a Deus. E louvar a Deus é atribuir valor, é dizer que é importante, é glorificar, é enaltecer a Deus por aquilo que Ele é. Não é pelo que Ele pode me dar, não é pelo que Ele pode me conceder, não é pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Se eu não sinto falta de orar, provavelmente eu não tenho sentido falta de quem? De Deus na minha vida, de estar com Deus. Prazer de estar com Deus, sabe? O salmista, Moisés, em seu cântico, disse: o Senhor é a minha força, esse é o meu Deus, portanto eu farei o quê? Eu louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Deve ser essa a nossa atitude quando nós oramos a Deus. A gratidão também tem um papel crucial no processo da oração, essencial para a nossa vida. É o momento para se expressar a gratidão a Deus, ou seja, reconhecê-lo por aquilo que Ele faz. E diante disso, o que é que o apóstolo Paulo diz? Em tudo dai graças. Pastor, mas dar graças em tudo é algo difícil para a gente. É mesmo. É mesmo. Dar graças enfrentando o luto. Dar graças descobrindo uma doença terminal. Dar graças descobrindo que tem coisas que você não tem controle e às vezes você está clamando e parece que não tem respostas. É difícil. E diante disso ele diz, dê graças. É uma atitude de humildade, respeito e o que mais? Reverência. É colocar Deus no lugar dele, amar a Deus, apesar de às vezes nós não conseguimos entendê-lo, que nem sempre vai ser fácil também. Então, agradecendo a Deus também por tudo o que Ele tem feito em benefício nosso particular, a nossa vida pessoal, mas também agradecendo pelo que Ele tem feito pelas outras pessoas, e aqui ganha-se um elemento de sociabilidade, de comunidade, agradecendo a Deus por quaisquer circunstâncias da vida. E aqui algumas passagens que você pode pegar aí para ver depois a esse respeito. A gratidão e o louvor são também um excelente auxiliar às pessoas no combate. A depressão, ansiedade, transtorno de pânico. Isso aqui tem evidências comprovadas cientificamente do auxílio que tudo isso aqui tem, que a oração pode dar de suporte para vencer essas situações, pois a sua prática regular levará as pessoas a verem o que tem acontecido também de positivo na própria vida e encontrarem suporte mental na fé e onde mais? E nas crises. Você tem enfrentado crises na sua vida, sim ou não? Encontre em cada crise uma oportunidade para clamar mais de Deus na sua vida e nas suas lutas diárias, porque Ele está conosco. Você crê nisso? Para também se experimentar a presença de Deus, é necessário que o ser humano sinta a sua condição de criatura e também a sua pecaminosidade. E aqui entra então um aspecto agora da confissão, que é um outro elemento essencial a uma vida de oração. Note, louvor, adoração, gratidão, e agora estou falando de quê? Confissão. Entender quem eu sou, a minha condição, a minha realidade, colocar diante de Deus as mazelas de minha existência, o fracasso que eu carrego comigo, os fracassos que eu carrego comigo.
A confissão é o aspecto da oração onde se reconhece a fragilidade humana. É entender os nossos limites, as nossas inclinações, as nossas necessidades, até onde nós conseguimos ir, aonde nós fracassamos, os nossos limites. E entender que nós dependemos totalmente de quem? De Deus, queridos. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. A oração nos coloca no nosso lugar e coloca Deus no lugar que pertence a Ele. É isso que é oração também, tá? A fim de que receber as suas bênçãos, ele, o pecador, deve confessar, o pecado, perdão, deve ser confessado e abandonado. E se vos arrependeis de vossos pecados, é o vosso dever fazer a confissão deles. Quem é que precisa da nossa confissão? Somos nós? Ou é Deus que precisa dela? A Bíblia diz que Deus já sabe o quê? Todas as coisas. Antes que os nossos pensamentos se formem, a Bíblia diz que Deus já conhece. Deus precisa da nossa confissão? Deus não precisa. Ele já sabe. Inclusive o que a gente vai falar, Ele sabe. Mas existe um elemento nesse processo da confissão que beneficia o pecador. Que nos ajuda a entender quem somos. Que nos ajuda a nos colocar no nosso lugar. Nos dá a reverência devida a Deus, fortalece a nossa fé e conserta, conecta, ajuda a conectar novamente o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso a confissão se torna tão importante. Um pecado não confessado pode ser a causa de uma oração não respondida por Deus. E aqui tem algumas passagens que vão ilustrar isso. A confissão, o pecado não confessado também afasta a pessoa de quem? De Deus. Ele está falando aqui mais, a confissão permite aproximar-nos de Deus, relacionar-nos com Ele. E para quem diz que não tem motivos para falar com Deus, confessar nos dá mais motivo para dialogar com Ele. Dá motivos para isso. Na confissão é necessária uma postura denominada admissão, ou seja, é necessário reconhecer e admitir os pecados e confessá-los a Deus. Deve-se pedir pelo perdão dele e demonstrar sincero o quê? Arrependimento. O arrependimento verdadeiro vai gerar aquilo que a Bíblia vai chamar de conversão. E conversão significa eu estar indo por um caminho e fazer aqui, ó. Opa, dei meia volta e vou por outra rota. É mudança de sentido, mudança de rota. Tá? Tiago 4,2 diz ainda sobre petição, que é provavelmente o aspecto mais conhecido da nossa vida, dos aspectos da oração. Vocês lembram quais foram os que eu citei até agora aqui? Houve silêncio no céu? Eu falei de louvor, gratidão, o que mais? Que mais? A oração tem os elementos dela, que eu fui trabalhando com vocês aqui, lembra aí? Confissão, foi o último. E antes dele, falei de quê? Houve silêncio no céu? Vamos prestando atenção, para depois entender o processo todo, tá? Então vamos lá. Ó. Nada tendes porque não o quê? Pedis. Aqui é o outro aspecto, a confissão. Todavia, quando se pede algo, é bom fazê-lo com honestidade, confiança e submissão à vontade de quem? A gente parece que quando está pedindo, tem gente que, eu acho que é um efeito psicológico da gente, é humano. A gente vai pedir já crendo que Deus vai ajustar a vontade dele à nossa para fazer o que a gente quer. E muitas vezes quando Deus não faz as coisas como a gente quer, a gente se revolta, se rebela, questiona, toma uma postura de indiferença com as coisas de Deus. A gente diz, pastor, isso parece que é o lógico. E é o lógico que é o mais comum da gente ver nas coisas da vida espiritual. Todavia, diz ali, ó, Mateus 26:39, Jesus falando, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele submeteu a própria vontade à vontade do Pai, que só pode ser feito mediante um relacionamento de total o quê? Confiança nele. Ou você vai me dizer que às vezes, na sua jornada, você quer tanto uma coisa, está tão preocupado com uma coisa, e quando você ora, você tem medo de dizer assim, Senhor, mas faz a tua vontade, não a minha. A gente faz às vezes com receio. Já aconteceu com você isso alguma vez? Às vezes não é assim. Por que a gente faz isso? Aqui tem uma relação de quê? Confiança. Submeter à vontade de Deus significa que eu confio nele independente do que ele vai responder. E isso é fé, não é vista. Para a gente pensar um pouco.
Percebe-se então que o propósito da oração não é fazer com que Deus passe a querer dar aquilo que a pessoa deseja, mas ajudá-la a querer receber aquilo que necessita. Ele vai dar o que nós precisamos e não o que nós queremos. É bom quando o que nós queremos é o que precisamos, mas nem sempre o que a gente realmente quer é o que a gente precisa. E aquele que vê mais do que vemos, conhece mais do que conhecemos, entende mais do que entendemos, vai nos dar aquilo que nós precisamos. E tem coisas que só o tempo vai nos ajudar a entender na nossa jornada, sabe? Em algumas coisas a Bíblia diz que só o céu vai responder. Essa que é a verdade, tá? Ainda sobre agora a oração intercessora, um outro aspecto. A intercessão é uma maneira de amar as outras pessoas, o que coloca a oração no contexto que? Social. O ato de interceder é pedir a Deus que atue na vida de quem? Dos outros. Nós sabemos disso, pastor, é verdade. Olha aqui o resumo da ópera para a gente entender aqui, ó. Oração tem a ver com que elementos? Primeiro, adoração. Segundo, gratidão. Terceiro, confissão. Quarto, e o quinto, você percebe que a maior parte deles tem a ver com quem? Conosco para com Deus. E o último nos leva ao nosso relacionamento com Deus diante do nosso quê? Semelhante. Para entender que a espiritualidade que vivemos não pode ficar presa a nós. Precisa transbordar em quem? No nosso semelhante, no nosso próximo, tá? Os benefícios da fé. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas pesquisas que a gente tem visto aí. Sobre aquilo que a oração tem trabalhado, trazido para a nossa vida de benefícios, tá? Os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. Inclusive, a OMS já atesta que a fé influencia a nossa saúde física, mental e o que mais diz ali? E biológica. Você diz amém por isso? Relacionar-se com Deus faz bem para a nossa saúde. Faz bem para a nossa saúde física, né? De acordo com os centros de pesquisas, os benefícios da oração têm embasamento científico na manutenção da saúde, ainda que de acordo com os estudos, pessoas devotas vivem mais, você diz amém, e são mais felizes que a média da população. Você diz amém por isso? Eu não vi vocês felizes por isso não, irmãos. Quem tem relacionamento com Deus, vive mais. Ih, meu Deus do céu, o povo quer morrer cedo hoje. Misericórdia. Vive mais, irmãos? Oh, glória, você não quer viver mais não, né? Esse mundo está demais, viu? Quem está com pressa para morrer aí, é? Misericórdia, eu não estou com pressa para morrer não, viu? Mas vamos lá, ó. Diz aqui mais, ó. Após um diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. E as pesquisas destes centros vão além, apontam que a esperança gerada pela fé tem poder significativo aonde? Na saúde e no bem-estar associadas a menores níveis de quê? Mortalidade e uso de que mais? Drogas, depressão e o que mais? Tem mais um pouquinho. Uma psicóloga clínica, Naila Jéssica, vai dizer o seguinte, ela estudando neuropsicologia e tal, ela vai falar o seguinte, ó, estudos da ciência apresentam que a oração atua em uma região do nosso cérebro chamado sistema o quê? Límbico. Especificamente na região mesolímbica, que tem função de liberar substâncias muito importantes que causam um sentimento de pertencimento e melhora o que mais? E o que mais? Proporciona bem-estar. Diante disso, a prática da espiritualidade pode ser usada como um recurso terapêutico e estratégia de enfrentamento, e o resultado contém a produção de comportamentos e sentimentos como a esperança, o amor e a fé, e o que pode oferecer significado para a vida. É a ciência atestando que a vida religiosa, a espiritualidade, a vida de oração, o estudo da Bíblia tem um efeito benéfico para a nossa longevidade, qualidade de vida, bem-estar, saúde e para o nosso bem viver, o nosso bom viver. Diga amém por isso. Coisa boa, queridos. Ainda dessa outra universidade aqui da Carolina do Norte, confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar o quê? As doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, vocês louvaram aqui hoje? Olha que coisa boa. Vocês oraram aqui hoje? O que acontece quando isso é feito? Há um fortalecimento do lobo frontal, parte do cérebro que ativa o quê? O sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive o quê, queridos?
Não diz amém não, irmãos. Misericórdia, meu Pai. Diga amém, povo de Deus. Oh, glória a Jesus. Vive 25% a mais. Além disso, tem o que mais? Física e o que mais? Mental. Pressão arterial o quê? Tem alguns aí que não estão tão normal não, mas pode ajudar a melhorar. Diga amém. Sistema de defesa orgânica muito mais forte. Louvado seja o nome de Deus. O envolvimento religioso reduz o que mais, irmãos? Tem gente que anda meio estressado por causa de igreja. Eu acho que era para ser o efeito contrário. Vocês dizem amém? Os estudos apontam que um bom viver religioso e científico vai deixar a gente menos o quê? Se tem gente mais estressada por causa da igreja é porque talvez o cristianismo está sendo vivido de uma forma o quê? Equivocada. Cabe avaliar o cristianismo que a gente está vivendo. Diz mais aqui, isso explica porque pessoas mais religiosas, olha que coisa linda aqui, irmãos, vivem o quê, queridos, em média? Tem alguém aqui querendo sair da igreja ou não? Tem alguém aqui querendo sair da igreja ou não? Amém, irmãos? Glória a Deus, viu? É isso aí, né, Ferrinho? Quer viver um pouquinho mais, né, Ferrinho? Amém, né? Homens que frequentam a igreja regularmente, olha, irmãos, homens, cultos religiosos, frequentam regularmente cultos religiosos, têm 40% menos possibilidade de sofrer o quê? É muita glória, irmãos. 40% menos. E aí, Valderson? É bênção ou não é, Valderson? Vá pensando comigo aí, irmãos, para você avaliar. Isso é pesquisa. Entendeu? Vá avaliando comigo aí um pouquinho, tá? Isso aqui saiu na Vida e Saúde. Isso aqui é uma página que postou que a Vida e Saúde, a Vida e Saúde estava apontando os estudos que foram realizados. Certo? Para você pensar um pouquinho, não é? Esse outro estudo aqui, para o médico ali de Stanford, ele vai dizer o seguinte, os religiosos costumam cuidar mais do que da saúde e se envolvem menos com fatores de risco, como o uso de drogas, violência e álcool. Isso por si só ajuda a prolongar também a vida. Pesquisas com mais de... essa pesquisa aqui, aí eu trouxe algumas pesquisas falando do nosso bem-estar. Agora eu quero trazer para vocês uma pesquisa que a igreja fez há alguns anos. Talvez alguns de vocês tenham até participado dela. Falando agora do percentual do nosso povo, da nossa igreja, com envolvimento nas práticas espirituais. Eu queria que você avaliasse. Foram mais de 300 mil pessoas que foram pesquisadas nesse estudo, certo? Na América do Sul. E falando ali sobre os hábitos adventistas relacionados à oração, estudo da Bíblia e alguns outros fatores, tá? Olha que coisa interessante para você pensar comigo. Sobre estudo da Bíblia, 48,7% dos ouvidos disseram que estudam a Bíblia há quanto tempo? Isso é um dado bom ou ruim para vocês? É bom ou ruim? Mais da metade das pessoas entrevistadas não tem um estudo regular, diário. Aí você pega essa proporção pelas escalas que são feitas aí o pessoal da área de estatística vai fazer as projeções, né, Júnior? Você que já domina isso aí. Entre os que possuem 60 anos de idade ou mais, nossa melhor idade, diga amém, 79,2% afirmam estudar a Bíblia diariamente. Olhe, respeita as autoridades, viu? Respeita as autoridades. Olha aí, irmã Edosmar se manifestou ali, viu? Respeita as autoridades. É ou não é, irmã Edosmar? Aí, E dentro do grupo que estão em congregações adventistas com até 50 membros, 52,5% estudam a Bíblia o quê? Diariamente. E aí, é um número bom ou ruim? É bom ou ruim? Passou da metade, mas ainda está praticamente o quê? Metade. Está meio a meio o negócio, né? Um grupo de 56,6% afirmou que não possui dúvidas sobre os grandes temas da Bíblia. Isso aqui me chamou a atenção. Porque isso quer dizer que numa escala estatística aí, os nossos membros adventistas, praticamente metade deles estão na igreja, batizados, são membros regulares, mas têm dúvidas sobre o quê? Sobre a fé, sobre a doutrina, sobre as crenças. E a razão é muito simples. Eles não estão fazendo o quê?
Olha o dado. Faz uma leitura comigo aqui. Praticamente a metade diz que não faz o quê? E praticamente a metade diz que tem o quê? Você consegue ver a relação? Isso aqui? Está claro para vocês aqui o negócio? Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, oração e culto da família. Pelo menos 43,2% das pessoas afirmam que oram diariamente e que possuem momentos de profunda o quê? Oração. Então, é um número bom ou ruim para vocês isso aqui? No grupo dos idosos, os idosos hoje estão com tudo, viu, Osmar? Siga aí, viu? Essa proporção sobe para quantos por cento? Tem que andar perto dos idosos, viu? Os idosos estão orando, viu? Lembre do pastor de vocês, viu? A pesquisa apontou que 26,9% das pessoas realizam culto em família de vez em quando. Vai pensando comigo aqui. E 21%, 21,6% asseguram que fazem cultos todos os dias. Ó, esse número aqui é bom ou ruim para você? Culto familiar. É uma pesquisa de grande escala, são mais de 300 mil pessoas, onde apenas 20% estão dizendo que faz o culto quê? Familiar todos os dias. Aí você se pergunta, como é que está a realidade das famílias da igreja? Eu estou dizendo que só o culto familiar vai mudar a realidade da família? Não. Meu amigo, se não tem um altar de Deus no seu lar, você já vai começar errado. Você já vai começar errado, não tem jeito. Você já está começando a dar o primeiro passo para fracassar na sua casa. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a volta de Jesus. Olha o impacto disso agora nas crenças principais. Nós somos adventistas do quê? Do sétimo dia. Somos o quê mesmo? Porque aguardamos o advento. Quando questionado sobre a expectativa quanto à volta de Cristo, 47,4% disseram que o momento mais adequado para Jesus voltar é a qualquer hora, pois se sentem o quê? Amém? É um dado bom ou ruim? Faça sua avaliação. Já 46,7% afirmam que o momento mais adequado para Jesus regressar seria quando conseguirem colocar sua vida espiritual o quê? Metade do povo praticamente está dizendo que não está preparado para o quê? E eu estou aqui com vocês nessa noite, perguntando-me de que lado eu estou. Nesse processo aqui. Porque a avaliação não é para o outro, não é para ele, não é para a família, é para mim. Tem que perguntar aí para mim. Se pergunte comigo. Nessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, eles disseram que entre as coisas mais difíceis que eles enfrentam na igreja, existem aqui 2 itens. O primeiro deles está ali, ó, é ter o quê? Domínio próprio. Esse foi marcado por 48% daqueles que responderam. E o último item? 43%. Aí você olha para a realidade da igreja. Como é que está a unidade da igreja? Como é que estão os relacionamentos? Você vai percebendo a situação? E aí eu quero finalizar com vocês com algumas perguntas para a gente avaliar e refletir. Primeiro está ali, ó. Se nós julgamos ser a oração algo tão importante, por que a gente ora tão pouco? Se a gente entende os benefícios que ela proporciona, porque eu acredito que boa parte dos benefícios vocês já sabiam, por que nós não dedicamos tempo a ela? Ao invés disso, a gente fica perdendo o nosso tempo e gastando as nossas energias para brigar por opiniões, para tentar impor aos outros as nossas visões, para discutir o periférico. E a gente vai vivendo assim. Se entendemos os benefícios, por que não dedicamos tempo a ela? Se Jesus nos deixou exemplo, por que nós não seguimos?
Se a Bíblia revela a importância da oração, por que nós somos tão desobedientes? Se não oramos, não temos intimidade com a palavra, nem relacionamento com Deus. Se não oramos, nós não recebemos o batismo diário do Espírito Santo, portanto não temos nenhum dos benefícios disso. Se não oramos, não estamos nos preparando para a volta de quem? De Jesus Cristo. Para ser bem honesto com vocês, embora eu ame esse momento do ano, que são os 10 dias de oração, se nós vivêssemos uma vida de oração, não precisaríamos ter os 10 dias de oração. Não precisaríamos ter uma ênfase nisso para algo que deveria ser o quê? Natural na nossa rotina. Deveria ser parte da nossa vida diária. Porque o investimento tão... Você quer ver uma coisa interessante? Um grupo vai se reunir para estudar alguma coisa, seja a lição da escola sabatina. Se a igreja eliminasse hoje a lição da escola sabatina e você tivesse só a Bíblia para você estudar todo sábado, você conseguiria passar a lição todo sábado só com a Bíblia na mão? Que aquilo é um manual para a gente ter uma ferramenta para nos ajudar. Mas tem gente, às vezes, desesperado com um PG que não funciona porque não chegou uma lição de PG. Meu amigo, isso aqui é para quê? Tu começa a entender algumas coisas que não fazem sentido para a gente pensar. Ellen White vai dizer o seguinte, a oração é necessária na nossa vida, na vida doméstica, na vida da igreja e na vida o quê? Missionária. A eficácia da oração fervorosa não é senão fracamente compreendida. Fosse a igreja fiel na oração e não seria encontrada o quê? Remissa em tantas coisas, pois a fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. Você diz amém por isso? Você tem que dizer amém e tem que começar a clamar por essa igreja. Você tem que orar, irmão. Ela continua dizendo, quando a igreja despertar para a consciência de sua santa vocação, muito mais orações fervorosas e eficazes ascenderão ao céu para que o Espírito Santo indique a obra e o dever do povo de Deus quanto à salvação de quê, queridos? De almas. Temos uma permanente promessa de que Deus se aproximará de toda alma que busca, diga amém por isso. Ela continua dizendo, quando a igreja despertar para o senso do que precisa ser feito nesse mundo, os membros terão angústia de alma pelos que não conhecem a Deus e que em sua ignorância espiritual não podem compreender a verdade para esse tempo. A abnegação, o sacrifício precisam ser entretecidos em toda a nossa experiência. Precisamos orar e velar em oração para que não haja incoerência em nossa vida. Ela está dizendo que precisamos não falhar no mostrar aos outros que compreendemos que velar em oração significa viver nossas orações diante de Deus para que Ele as possa atender. A gente ora por transformação, mas não quer viver como uma pessoa transformada. A gente clama por um batismo do Espírito Santo, mas não quer viver como alguém que está cheio do Espírito Santo. A gente clama para que Deus alcance pessoas, mas não se dispõe a ir falar de Jesus para as pessoas. E Ele está dizendo que a nossa vida de oração tem que ser coerente com aquilo que estamos pedindo a Deus. A oração muda a nossa vida, transforma a nossa vida, restaura a nossa vida, quando decidimos permitir que Deus faça isso. Último texto que eu vou ler para vocês. Não despertará a igreja para a sua responsabilidade? Ela pergunta. Deus espera para comunicar o espírito do maior missionário que o mundo já conheceu, aos que trabalharem num espírito de consagração abnegada e pronta ao sacrifício. Quando o povo de Deus receber esse espírito, dele sairá o quê? Virtude.
E eu, nesse início de 10 dias de oração, só tenho uma oração, de fato, no meu coração hoje. Para que esse seja o pontapé. Para que isso aqui seja a realidade da minha vida, do meu lar, da minha casa e da sua vida também. Deus tem muito mais para nós, queridos. A oração pode fazer a diferença na sua vida. Permita a Deus. Permita a Deus. Coloque seu coração nas mãos de Deus. Comece hoje. Comece hoje. Hoje pode ser um caminho de mudança para você. Permita a Deus fazer essa obra, que Ele vai fazer. Nós vamos ter um louvor nesse momento. E enquanto você louva, abra o seu coração a Deus. O que você viu e ouviu nessa noite, vem só lembrar você da importância de viver essa realidade. Deus tem mais para nós. Que você tenha uma vida plena, uma vida abundante no Senhor. Vamos ficar em pé e cantar a música Maior que Tudo. Maior que reis,
A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu creio que esse Deus que nós conhecemos, que nós amamos, está aqui nessa noite. Ele está atento ao nosso clamor, à nossa prece. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, abrisse o seu coração diante do Senhor. Eu sei que aqui pedidos foram colocados. Eu sei que existem preces no seu coração que Deus precisa, que Deus pode responder. E eu creio que Ele vai responder em nome de Jesus. Eu queria que nesse instante você abrisse para Ele o seu coração, em oração aí onde você está. O Senhor está ouvindo você. Feche os teus olhos. Abre o teu coração, Senhor, agora. Coloca diante dEle os temores, as preocupações, as ansiedades. Convida Ele para estar contigo nessa batalha. Aproveita e pede para Ele também que comece a revelar a você 5 amigos que não conhecem a verdade, a palavra do Senhor, o Evangelho, para que você possa ser o canal de Deus para alcançar essas pessoas. Você pode ser o milagre que alguém está precisando. Nosso grande Deus, nós não somos nada, Pai. Nós somos pó, poeira que vem e passa desse mundo. Sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido, não tem propósito. Sem o Senhor, nós não temos como ser felizes. Não podemos vencer as nossas lutas, provações, dificuldades. Sem o Senhor, nós não temos forças para percorrer a nossa rota. E humildemente apelamos hoje pela misericórdia do Senhor, Pai. Porque se aqui estamos hoje é unicamente pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, nesse momento, por cada um dos pedidos que foram trazidos aqui nessa noite. O Senhor já conhece cada um deles. E nós já queremos confiar todas essas causas ao Senhor. Cremos que podemos estar glorificando o Senhor ao final desses 10 dias, pelos milagres operados pelo Senhor em nossas vidas. Por isso clamamos hoje, Pai, que o Senhor nos dê mais sede do Senhor, nos dê mais desejo do céu, Pai. Nos ajude a buscar estar entre aqueles que estão se preparando para a volta do Senhor, se relacionando com o Senhor através da oração e da palavra. Nos ajude a viver uma vida consagrada, a viver uma vida de comunhão, para que possamos, ó Deus, transbordar os nossos semelhantes, levar aos outros aquilo que nós conhecemos, compartilhar com os outros o amor de Jesus que nos alcançou. Colocamos nas mãos do Senhor a revelação desses 5 amigos a nós, que o Senhor nos mostra. 5 pessoas para ao longo desse ano trabalharmos para alcançá-los para o Senhor, Pai. Quem sabe pessoas que estejam afastadas dos Teus caminhos, a quem nós possamos ser o canal do Senhor para trazê-los de volta. Quem sabe familiares e amigos que estão distantes do Senhor ou que nunca se entregaram ao Senhor, que podem ser alcançados através da nossa vida. Por isso pedimos primeiramente que o Senhor opere em nós,
para que o Senhor também possa operar através de nós. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, nossas famílias, nossa igreja. Suplicamos ao Senhor que não nos deixe sozinhos nem desamparados, Pai. E quando estivermos fracos, cansados, sem forças, onde só nos estarem as lágrimas, que possamos receber o abraço do Senhor e ter as nossas forças renovadas no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação. Dá-nos uma noite de paz e descanso, e que esses 10 dias sejam um período de transformação e restauração em nossa vida, em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.